Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Melhorou. Vamos ficar de pé. É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã mais uma vez, reunidos com a sua igreja para adorarmos o nome do Senhor, para declararmos que queremos contemplar a glória dele, queremos declarar que ele é santo, que ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então faça conosco essa oração cantada. Ó Deus, abre os olhos do meu coração. Quero te contemplar, quero te ver nesta manhã. Dizer que tu és o meu Deus, que tu és santo, que tu és exaltado, que tu és o Deus que tem todo o poder, que tu és o Deus digno de toda honra, glória e louvor. Cantemos juntos?
Aleluia. Estamos aqui porque queremos contemplar esse Deus Santo. Nós acabamos de declarar: ó Deus, derrama o teu amor e poder sobre nós. Esse é o nosso desejo nesta manhã. Como salmista, nós queremos dizer: ó Deus, a minha alma tem sede de ti, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu não sei como você chegou até aqui, meu irmão, nesta manhã, meu querido amigo, mas com certeza o Deus Santo está aqui. Ele é a água viva, Ele tem todo o poder para fazer a sua terra seca se transformar em terra produtiva, terra cheia de frutos. Então peça ao Senhor: ó Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. O meu coração é o teu altar, Senhor. Eu estou aqui sedento de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Faça essa oração junto conosco. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos de ti. Vem, enche este lugar, o meu coração com o teu poder. Declare mais uma vez: nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Aleluia.
a nossa oração nesta manhã. O nosso desejo é reconhecer que só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és o dono, o detentor de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos que o Teu poder inunde o nosso ser. Nós queremos que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir no nosso meio e nos conduzir no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, ó Senhor, recebe a nossa adoração. Fala ao nosso coração nesta manhã. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio. E que, Senhor, nós possamos declarar a cada dia, a cada atitude, a cada pensamento, que somos Teus. E que o Teu Espírito é que domina a nossa vida. É que o Teu poder está em nós. E que esse poder seja transbordante, Senhor. Transbordante, transbordante. Porque nós queremos que outras pessoas percebam esse poder. E desejem Jesus. E desejem Te conhecer. E desejem declarar: sim, eu sou do Jesus, aleluia. Ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Vem nos incendiar, Senhor, como diz a canção. Vem nos incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Queremos que esse Espírito Santo de Deus nos leve além. Queremos ir mais profundo na intimidade com o nosso Senhor. Então vamos continuar declarando isso. Ó Deus, leva-me além. O meu desejo todas as manhãs, todos os dias, é render adoração ao Senhor. Para isso que eu existo. Então que você possa declarar através dessa canção o seu desejo. Sim, Senhor. Leva-me além a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Deixar o Teu Espírito fluir em mim. Deixar o Teu poder transbordar em mim. Porque eu sou Teu e Tu és meu. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me
a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Sim, Senhor. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Sim, esse é o nosso desejo, Pai. Leva-me além, leva-me que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Sim, queremos mais do teu poder, Senhor. Mais do teu poder. Muito mais, muito mais, muito mais. Mais do teu poder. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nós agradecemos ao Senhor pela maravilha, pelo privilégio da vida em ti, Senhor, da tua presença conosco, do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, como é bom ter o Senhor conosco, ter o Senhor em nossa vida. Por isso, age em nosso meio, age em nossos corações, age em nossas mentes. Age aqui, Senhor, nesta manhã, glorifica o teu nome. Manifesta, Pai, o teu poder, a tua graça, as tuas misericórdias sejam estabelecidas em nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Bendito seja o Senhor. Ouve, ó Deus, o clamor da tua igreja, a adoração da tua igreja. Como é um bom, Senhor, um privilégio estarmos aqui para exaltarmos e engrandecermos o teu santo nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, queremos render a ti o nosso coração, a nossa vida, a nossa agenda. Que as nossas prioridades sejam as tuas prioridades, Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração. E que a tua vontade, Senhor, prevaleça. Que o teu querer prevaleça em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Aproveita que você está aí de pé ainda. Dá um abraço a quem está perto de você. Deseje a paz do Senhor Jesus ao seu irmão. Dá um carinho aí nele. Glória a Deus. Depois de abraçar aí alguns irmãos, você pode se assentar. Pessoal que está em pé lá atrás, tem bastante lugar aqui na frente.
Podem chegar para cá, tem bastante lugar aqui vazio. Glória a Deus. É bom estarmos juntos mais uma vez, queridos. E eu quero saudar aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, né? E esteja inspirando e falando com você também nessa manhã. Quero dar as boas-vindas a quem nos visita. Estou vendo aqui alguns rostinhos novos. Deus abençoe a sua vida. Bom ter você aqui conosco. Que o Senhor esteja falando ao seu coração, esteja ministrando ao seu coração. Estamos felizes nessa manhã de domingo. Começamos mais um módulo do nosso Capacitar, da nossa escola de líderes, né? Tantos cursos acontecendo. E eu espero que você esteja animado para estudar esses 2 próximos meses e crescer realmente no conhecimento da palavra de Deus. E se você ainda não se matriculou, hoje ainda dá tempo, tá certo? Você pode ter no máximo 2 faltas, então hoje foi uma falta só. Você ainda dá tempo de se matricular e começar domingo que vem com força total, ou começar durante a semana nos cursos que nós temos durante a semana. Então você pode se programar, pode se preparar e estar estudando para crescer no conhecimento, para se aprofundar na palavra de Deus, tá certo? Então esteja atento a isso. Nós estamos também com o nosso bazar acontecendo lá embaixo, a nossa Associação Aviva, levantando aí recursos para abençoar a vida das nossas crianças. E nós estamos felizes por isso. Somos muito gratos a Deus por tantos irmãos que têm contribuído mensalmente para que a Associação Aviva de Obras Sociais, que é a associação que a nossa igreja mantém, continue firme, desenvolvendo o seu trabalho, né? Temos hoje atendido cerca de 70 crianças todos os dias, de segunda a quinta-feira, e temos também os outros projetos, como o Sorriso Terapia, o trabalho de distribuição de cestas básicas, o apoio às crianças lá em Guadalupe. E eu louvo a Deus, porque isso tem sido feito porque você tem contribuído. Você tem sido voluntário, você tem se apresentado para esse desafio. E eu louvo muito a Deus mesmo, porque sem você, nós não conseguiríamos desenvolver esse projeto. Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando assim, mas será que eu posso ser um voluntário também? Pode. Estamos precisando de mais voluntários na Aviva, especialmente homens, para dar o apoio nos portões, né, na chegada e na saída das crianças. Então fica aqui também, aproveito para fazer esse desafio para você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 35. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria ler esse texto, porque ele é um texto que fala sobre a contribuição do povo de Deus quando estava no deserto para a construção do tabernáculo. Tabernáculo que foi construído como local de adoração, como local de encontro com Deus. E aí no versículo 4 do capítulo 35 de Êxodo, Deus diz assim, ou melhor, disse Moisés a toda a comunidade de Israel, foi isto que o Senhor ordenou, separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração, repete para mim, de coração, estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases. A arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege. A mesa com suas varas e todos os seus utensílios. E os pães da presença. O candelabro com os seus utensílios.
as lâmpadas e o óleo para iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu, repete comigo, coração os impeliu, a isso trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e acrescentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Amém, queridos? Nós estamos aqui diante de um momento em que Israel tem que construir o tabernáculo sob a orientação de Deus, sob a liderança de Moisés. E Moisés está começando o trabalho, ele reúne todo o povo e ele faz um desafio para que o povo traga as ofertas. E aí quando a gente começa a ler essa relação das ofertas e tudo que vai acontecendo, o que chama a sua atenção? Alguma coisa chamou a sua atenção? De coração, que eu fiz questão de destacar, né? Então não era obrigatório, não eram obrigados, não seriam castigados, não era por constrangimento, mas era de coração. De coração. Um coração, a oferta ao Senhor começa no nosso coração. Quando nós temos dificuldade de ofertar ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, é porque, na verdade, o nosso coração ainda não está totalmente entregue ao Senhor. Essa é a primeira coisa que chama atenção nesse episódio. Mas o que mais que chama atenção? Você prestou atenção na leitura? O que chama a sua atenção? A qualidade da oferta não era qualquer coisa, eram ofertas excelentes, ok? O que mais? Vários ofertaram o seu trabalho, se apresentaram para trabalhar, joia. O que mais? Você reparou que o texto faz questão de destacar que homens, mulheres, líderes, todos contribuíram de alguma forma? E contribuíram como? Com o que tinham dentro da realidade deles. As mulheres, por exemplo, que não, geralmente na cultura naquela época, elas não eram detentoras das riquezas, não estavam nas mãos delas, geralmente estavam nas mãos dos homens. O que elas fazem? Elas pegam os materiais, as linhas, os pelos, e elas vão fazer um trabalho de arte, vão
tecê-los, vão prepará-los, e aí então isso vira a oferta delas. Os líderes, que eram os líderes das tribos, que eram as famílias mais enriquecidas e mais abastadas, não contribuíram simplesmente com a prata e o ouro, mas contribuíram com as pedras preciosas, né? Contribuíram com ônix, com outras pedras riquíssimas, dando-nos mais uma vez a referência de que quem tem mais contribui igualmente com quem tem menos. É isso? Não, quem tem mais contribui com mais, né? Vamos parar com esse negócio de ficar esperando quanto é que a maioria está dando para ver quanto que eu vou dar. Não, você tem que dar o seu melhor, querido. Se o seu melhor for a maior oferta da igreja, é porque você é o mais abençoado financeiramente da igreja hoje. Então relaxe o coração e contribua conforme propôs o seu coração diante de Deus. Então eu quis ler esse texto porque parece até que a gente está fazendo uma campanha para a construção da igreja hoje, né? Tem obra, precisa de voluntário para a Viva, precisa de doações. Então, querido, nada mudou. Por quê? Porque o reino de Deus é feito de pessoas. O reino de Deus não é feito de máquinas ou de empresas. O reino de Deus é feito de pessoas. Pessoas simples como eu e você, que contribuem do seu melhor. O melhor para mim é uma coisa, o melhor para o outro já é outra. Deus não está comparando ninguém aqui no texto. Deus não está dizendo que quem deu o ônix deu mais e foi mais importante do que as mulheres que teceram linha e deram. O que ele está destacando é que todos deram de coração. Então é com esse sentimento, é com esse coração que nós precisamos ofertar ao Senhor, querido. Nós somos uma igreja rica, no sentido amplo da palavra, uma igreja abençoada de talentos, de pessoas que conhecem, de profissionais, de pessoas inteligentíssimas, né? Pessoas que estudam, que trabalham. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o índice de desemprego da nossa igreja é pequeno. Tem algumas pessoas sim lutando e nós temos intercedido por isso, mas é um índice pequeno. Então nós podemos contribuir muito. Nós podemos contribuir muito mais, com muito mais leveza. Podemos fazer as coisas acontecerem com muito mais agilidade, com muito mais velocidade. Basta que coloquemos o nosso coração na obra de Deus, para a glória de Deus. Então esse é o meu desafio para você nesse momento. Feche seus olhos, nós vamos orar. E depois nós vamos dedicar nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Nós vamos consagrar ao Senhor o que nós temos de melhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar e exaltar o teu nome. E eu quero, Senhor, te agradecer por esse exemplo do teu povo lá no deserto, que tira do melhor que tinham e dedicam ao Senhor para a glória do teu nome. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo meus irmãos aqui, dando graça, fé, sabedoria, para que cada um de nós esteja contribuindo com o melhor que podemos, de coração, com as nossas habilidades também, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com a nossa criatividade. Senhor, e que o Senhor faça essa igreja avançar extraordinariamente. Que o Senhor faça, ó Deus, os ministérios acontecerem exponencialmente. Que o sobrenatural do Senhor seja percebido e visto no avanço da tua obra neste lugar. Que famílias sejam restauradas, que crianças sejam abençoadas, que a obra missionária avance. E aproveitando, ó Deus, eu quero clamar nesta manhã pela nossa equipe que está lá no Cunanã. Deus, esses irmãos e irmãs que se dispuseram a ir ao Cunanã e estão trabalhando lá, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde nesses dias de missão ali, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os alegre, que o Senhor os livre de acidentes e de incidentes e que eles sejam usados poderosamente por Ti. E nós que aqui estamos, Senhor, usa-nos. Queremos dedicar ao Senhor agora a nossa oferta, o nosso dízimo. Queremos dedicar o nosso coração, Pai. Queremos que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Senhor, rendido ao Senhor. E por isso nós exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dedique, querido, o seu dízimo, a sua oferta. Exalte o nome do Senhor nesse momento.
Bom dia, irmãos. Eu quero cantar uma canção neste momento, que tem como título Obrigado. E eu quero pedir a sua ajuda para cantar comigo. Se você conhecer, cante comigo. Se você não conhecer, a gente vai cantar a primeira vez e depois você canta comigo. Amém? Vamos lá, então. Te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em quê? Em Cristo. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste, então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Quanta esperança, mais uma vez. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste, então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, eu te amo, tu és minha luz.
Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. A gente ouve uma canção dessa, até renova a gente, né? Pensar nesse cuidado de Jesus. A gente é tão cercado por preocupações, canseira, frustrações, desânimo. Eu acho que isso não acontece só comigo, né? Tem dia que a gente se sente meio frustrado, não tem? Tem dia que a gente se sente meio cansado, meio desanimado, vontade de desistir, vontade de, como diz aí no popular, chutar o balde. Não é isso? Seja na família, às vezes é no trabalho. Tem dia que você sai do trabalho, final do expediente, dizendo assim, não volto mais aqui. Aí você acorda para a realidade que você tem que voltar. Não é assim? Eu estava lendo a Bíblia em 2 Coríntios 11, estava vendo que a gente não é só com a gente que acontece isso não. Paulo viveu momentos assim. Ele diz no verso 23 do capítulo 11, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Eu fiquei lendo esse texto de Paulo e me identifiquei muito, né? Porque como pastor tem momentos que eu olho assim e fico pensando como ajudar irmãos amados que estão sendo tragados pelo pecado, como ajudar famílias que estão sendo quebradas. Talvez o mesmo sentimento que bata no seu coração quando você assiste os jornais diariamente e vê o caos estabelecido e você vê seu filho saindo para a escola limitada, os problemas, as tentações, as dificuldades ao redor, né? Algumas mães aqui sozinhas que cuidam de sua casa, de seus filhos, de sua família praticamente sozinha, a angústia que isso traz. Alguns homens aqui que não estão conseguindo cumprir plenamente a expectativa do cuidado da sua família numa cidade tão difícil, tanta crise, tanta dor. E aí a gente ainda se atreve a estudar e a pensar aqui dominicalmente sobre o tema relevante, né? A perspectiva de sermos relevantes nas mãos de Deus para esse tema. E talvez paire no teu coração, que paira no meu alguns momentos, de que uma das principais perguntas é: mas Senhor, o que eu tenho? O que eu tenho para ser relevante? O que eu tenho para oferecer, ou para dar, ou para contribuir, que de fato me permita ser relevante nos dias de hoje? A partir dessa pergunta que eu quero convidar você a refletir nessa manhã, quero convidar você a pensar comigo nessa manhã sobre mais um aspecto da relevância, dessa série relevante que a gente está conversando. No primeiro domingo nós olhamos para o que mesmo? Para o como, né? A gente tem que parar de se preocupar tanto com o como e saber qual é a vontade de Deus, estarmos alinhados com o propósito de Deus, com os princípios de Deus, com os objetivos de Deus,
Porque o como nunca foi problema para Deus. O como é Deus quem resolve. O como é Deus quem providencia. Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor. O restante, Deus faz. Deus abre as portas, Deus faz os milagres acontecerem, Deus traz a provisão, Deus traz os voluntários, Deus move o coração das pessoas. Isso é lindo de nós percebermos. Mas semana passada nós vimos que é algo que nos move. Nós precisamos estar alinhados com algo que nos move. O que é que nos move? O propósito. O propósito de Deus. Para que estamos aqui? E nós vimos que o grande e principal propósito de Deus é a glória de Deus. E se estamos aqui é para a glória de Deus. Se você está no lugar mais simples, trabalhando no lugar mais complexo, é para a glória de Deus. Se você está atravessando o vale, é para a glória de Deus. Se você está nos altos montes, contemplando a beleza dos céus, é para a glória de Deus. Se você está num leito de dor, de enfermidade, passando por um tempo de doença, precisa ser para a glória de Deus. Porque a sua vida foi feita, você foi criado, querido, para a glória de Deus. Esse é o grande valor que você tem, esse é o principal valor que você tem, para a glória de Deus, para exaltar e bendizer o nome de Deus. Mas tudo bem, Deus cuida do como, Ele diz para nós o que Ele quer que façamos, Ele nos aponta o seu propósito maior, que é a sua glória. Mas e eu? Você já se perguntou isso? Você já em algum momento se deparou com esse questionamento? O que eu tenho? O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho de diferencial para ser relevante nos dias de hoje? O que há em mim? O que está em mim que possa fazer diferença nos dias de hoje? E aí eu queria convidar você a abrir Atos 3, que é o texto que a gente vai meditar hoje. Atos 3, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. Atos 3, do 1 ao 11, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo. Andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos parar aí no verso 10. É interessante, esse texto ele é bastante conhecido, que Pedro e João estão indo orar, estão indo para o templo orar. Lugar em que as pessoas iam todos os dias, lugar em que as pessoas passavam todos os dias. Centenas, talvez milhares de pessoas entravam ali para a hora da oração, para os momentos de adoração, de sacrifício, de entrega. E todos os dias, por muitos anos, aquele mendigo, um homem aleijado de nascença, era colocado ali para pedir esmolas. E todos os dias ele estendia a mão e pedia esmolas. E as pessoas que passavam, nas limitações dos seus recursos, contribuíam com as suas ofertas. Mas nesse dia, Pedro e João estão chegando, e é interessante que eles não têm dinheiro. Eles não têm ouro nem prata. Eles não têm recursos. Eles não têm solução visível, tangível, material
para a necessidade daquele homem. Eles não têm dinheiro para dar a eles não têm recursos para supri-lo. Mas eu fico me perguntando, quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio, eu me pergunto assim, o que teria acontecido com aquele aleijado se Pedro e João tivessem dinheiro naquele dia? Talvez eles teriam posto a mão no bolso, tirado algumas moedas ou algumas notas, teriam entregue e seguido o seu caminho. Mas naquele dia, Pedro e João, após terem experimentado Pentecostes, após terem experimentado momentos tremendos com Deus, após a ressurreição de Deus, após terem vivenciado o que se cumpriu no capítulo 2, a promessa de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro e João se atrevem, na autoridade de Deus, no poder de Deus, virar para aquele aleijado e dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E é aqui que eu quero começar a olhar com você, querido. Quero começar a chamar você para perceber, diante do mundo que nós estamos vivendo, diante das limitações, do caos, da crise, das angústias, dos sofrimentos, diante das pessoas que se enfraquecem, diante da igreja que sofre, diante das famílias que quebram, talvez a gente se sinta incapaz. Diante do jovem que se droga, diante do homem que se prostitui, diante da mulher que adultera, talvez eu e você nos sintamos incapazes, porque não vemos recursos materiais, conselhos humanos, palavras a dar, nós não sabemos às vezes mais nem o que fazer. Mas eu quero dizer para você que nós podemos não ter prata nem ouro, mas há algo a mais, há um poder, há o poder de Deus disponível a mim e a você, para que o aleijado se levante, para que o casamento seja restaurado, para que o jovem seja liberto. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, diz Jesus em Mateus 28. E ele diz mais, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós precisamos entender e buscar e compreender uma atitude diária de fortalecimento nesse poder e nessa relação com Deus. Nós precisamos entender e vivenciar e buscar e aprender e receber e perceber que diariamente nós somos convidados a andar com Deus. E é andando com Deus, é se alimentando de Deus, é intimidade com Deus, que nós vamos ter a possibilidade de vivenciar esse algo a mais. E na autoridade de Deus, no poder de Deus, que eu e você vamos poder dizer, seja curado, seja transformado, seja abençoado. Vamos poder clamar e ter a convicção de que as vidas ao nosso redor serão transformadas pelo amor, pela graça, pela fidelidade de Deus. Eu fico angustiado e me perguntando, por que tantos de nós que conhecemos as verdades de Deus, somos igreja do Senhor, estamos tentando resolver as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas carências em tantas coisas, ao invés de resolvê-las na intimidade, na dependência e no poder de Deus? Por que Pedro e João tiveram essa autoridade e puderam falar para aquele homem, levanta e anda? Porque no capítulo 2, Pedro e João estavam cheios da presença de Deus nos seus corações. Pedro e João estavam transbordando do poder de Deus em suas vidas. E porque eles estavam cheios de Deus e transbordando de Deus, quando eles se depararam com uma sociedade quebrada, eles tiveram algo de Deus para transbordar sobre essa sociedade. O problema é quando eu e você estamos vazios nos nossos relacionamentos, estamos vazios da nossa caminhada com Deus, estamos distantes de Deus, não temos intimidade com Deus, nos sentimos sozinhos, e quando nos sentimos sozinhos, queremos preencher isso com alguma coisa humana da nossa sociedade. Queremos preencher com drogas, com vícios, com bebida, com mulheres, com homens,
com amigos, com farras, com tantas coisas, e começamos a negar o próprio Deus, e começamos a pecar e a ofender o próprio Senhor. É interessante nós olharmos na Bíblia alguns personagens que estavam cheios de Deus, e por estarem cheios de Deus, puderam ser bênção para outras pessoas. Por exemplo, posso destacar a vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Deus fala para ele claramente: eu vou te abençoar, e através de você eu abençoarei as famílias. Deus está prometendo a Abraão uma bênção, para que Abraão pudesse abençoar. Mas Abraão não tinha nem filhos. Abraão não sabia como aquilo ia acontecer. Mas Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. E Abraão caminhou pela fé, e já nos 100 anos Abraão foi ter o seu primeiro filho. E Abraão pôde contemplar os milagres de Deus. Por quê? Porque Abraão creu. Abraão esperou em Deus. Nós temos Noé. Noé passa semanas, meses, preparando a arca. E diz o texto no capítulo 6 de Gênesis que Noé era o único e a única família que andava com Deus. Irmãos, eu fico me imaginando no lugar de Noé, a única família numa cidade, numa comunidade que honra e anda com Deus. A única família, o único homem, o único pai de família fiel a Deus, a única mãe de família fiel a Deus. E mesmo assim, Noé, sua esposa, seus filhos ficaram fiéis ao Senhor. Por quê? Porque eles andavam com Deus. Eu posso destacar, por exemplo, a história de Débora, uma juíza que governou Israel. Débora, o texto não entra em muitos detalhes da vida de Débora, mas uma das coisas que a gente lê lá em Juízes é que a terra teve paz por 40 anos sob o governo, não o reinado, mas ela como juíza, liderando Israel. E durante 40 anos a terra teve paz. Uma mulher que andava com Deus, que tinha intimidade com Deus, que crescia com Deus. Quando a gente estuda sobre Gideão, e a gente já falou disso aqui, Deus quando chama Gideão, Gideão fica assustado porque não tem muitas condições, não tem muitos recursos, mas Deus simplesmente fala para ele: vai na tua força, na força que você tem, você vai livrar Israel. E que força era essa? Era um jovem destemido, que andava com Deus, que conhecia Deus, que apesar do seu pai ser um adorador de Baal, Gideão era um homem, um jovem, um rapaz temente ao Senhor. Como eu já falei, eu fico me perguntando o que seria desse mendigo? O que seria desse paralítico na porta do templo se Pedro e João tivessem dinheiro? Não estou dizendo, queridos, que o dinheiro é ruim, não estou dizendo que as coisas são ruins, por favor me entenda, mas que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, e eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã, eu quero que você leve para você, eu quero que você medite, eu quero que você reflita: o poder de Deus em mim é o que me faz ser relevante para os outros. Você consegue entender isso? O que fez Pedro e João serem relevantes para aquele paralítico foi o poder de Deus na vida deles. O poder de Deus em mim é o que me faz ser relevante para o mundo, para os outros. Se eu não entender isso, eu vou continuar colocando a minha confiança nas coisas, vou continuar colocando a minha confiança nos diplomas, continuar colocando a minha confiança ou a minha esperança em situações humanas. E muitas vezes o olhar para as condições materiais, para as condições humanas, para as condições ao nosso redor, nos impedem de desfrutar o sobrenatural de Deus. E o que eu quero convidar você nesta manhã, querido, é começar a pedir a Deus um novo degrau de vida com Deus, um novo patamar de experiência com Deus, um patamar de que quando o seu coração estiver vazio, angustiado, aflito, porque você não vê dinheiro suficiente, ou recursos suficientes, ou pessoas suficientes,
você possa olhar para Deus e saber que Deus é suficiente. Eu quero convidar você a caminhar no novo patamar quando você se sentir sozinho, porque você foi abandonado, traído, sua vida não deu certo, seu casamento se frustrou. Ao invés de você buscar alguém e no pecado tentar encher esse vazio de solidão, de relacionamento, de adultério, de fornicação, você possa encontrar na intimidade com o Espírito Santo de Deus um mover tal na sua alma, no seu coração, que o seu corpo não precisa pecar para se sentir amado e cuidado. Porque Deus ama você e cuida de você. Eu quero desafiar você nessa manhã, querido, a quando você olhar para o seu marido, olhar para o seu filho, olhar para os seus negócios, olhar para a sua família, olhar para a sua vizinhança, e você for começar a ser tomado de angústia, porque você não sabe o que fazer, você não sabe mais o que falar para o seu filho, você não sabe mais o que falar para o seu marido, você não sabe mais o que falar para a sua esposa. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus que habita em você sabe. E para você de querer ter o controle de todas as coisas e começa a viver na dimensão da autoridade e do poder desse Espírito, porque é Ele quem vai operar milagres na sua casa. Nós precisamos resgatar isso. Eu acho que eu já contei aqui alguns anos passados que um dos momentos mais especiais de comunhão, de presença com Deus que eu vivi na minha vida foi uma reunião de oração na casa, numa das ilhas, lá no litoral da Bahia, quando nós fomos fazer estágio missionário com a OM. Quem lembra da casa que era abrigo dos porcos? Quem me lembra de eu ter falado isso aqui? Algumas pessoas estão levantando a mão, né? Nós chegamos numa ilha e recebemos uma casa emprestada para a gente se alojar. Só que a casa estava abandonada há muito tempo. Ela não tinha janela, não tinha portas. E os porcos da comunidade dormiam dentro da casa. A casa estava infestada de piolho de porco. Aí ensinaram para a gente a usar a água do mar para lavar, que matava. Aí nós pegamos baldes e baldes de água do mar e lavamos a casa toda, o telhado, as paredes, lavamos a casa toda, limpamos tudo, fechamos as janelas com lençóis, fechamos a porta, improvisamos uma porta, conseguimos uma caixa d'água velha, levamos a caixa d'água carregando até a beira do rio, lavamos, esfregamos, trouxemos de volta, enchemos de água, botamos produto químico e agora nossa casa estava pronta e arrumada. Colchonete no chão, um lampião pendurado no meio da casa, um fogão emprestado, não tinha porta, não tinha janela. E ali nós começamos a fazer o trabalho missionário. E eu me lembro uma das noites quando nós sentamos para fazer o nosso culto devocional, a equipe. A presença de Deus naquele lugar foi tão extraordinária que parecia que a gente ia tocar em Deus. Tocar em Deus. Não estou dizendo que só no lugar pobre que isso vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente continua colocando a nossa confiança nas coisas materiais, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. E aí se torna uma potência extraordinária nas mãos de Deus quando as coisas materiais estão em total dependência do poder de Deus. Aí é uma alavanca que Deus usa e faz coisas extraordinárias. Uma coisa que a gente precisa entender sobre poder que Pedro e João tinham, não é pelo muito fazer. Há um equívoco nosso às vezes que a gente acha que nós vamos ser poderosos se nós orarmos muito, se nós jejuarmos muito, se nós viermos muito à igreja, se nós nos sacrificarmos muito. E é por isso que a gente não consegue entender por que tem gente que faz tanto isso e é tão carnal. Tem gente que está em tantas reuniões assim e se dedica tanto a essas coisas, mas é carnal, é maledicente, é fofoqueiro. Porque, na verdade, não é o fazer muito essas coisas que vai nos encher do poder de Deus. Porque o poder de Deus não é uma força, não é uma droga, não é algo que vem sobre nós. Não. O poder de Deus, ele é fruto, ele é experimentado a partir de relacionamento com Deus. Mateus 22, 29, a palavra de Deus nos diz: errais por não conhecerdes
o poder de Deus, nem as Escrituras, ou não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a entender que se nós não entendermos o que a palavra de Deus diz para nós, se nós não entendermos o que é o poder de Deus, nós corremos o risco de errar seriamente, de colocar a nossa confiança e a nossa esperança em lugares, em momentos, em situações que não são os mais adequados. E aí nós precisamos entender, por exemplo, o que diz Romanos 1,16. Romanos 1,16, Paulo vai dizer para nós que o Evangelho é o poder de Deus. Então, na verdade, quando Jesus está dizendo que nós precisamos conhecer o poder de Deus, na verdade, se olharmos o que Paulo vai definir para nós como poder de Deus, o poder de Deus é o próprio Evangelho, o poder de Deus é o próprio Cristo. Então nós não estamos falando de uma força, nós não estamos falando de uma droga, nós estamos falando de uma pessoa. Uma pessoa que habita em nós. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma pessoa que está em nós, que morreu por nós, mas que ressuscitou, que está vivo e vive em mim, porque a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus. Entende isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é quem me fortalece. Cristo em mim é quem me dá autoridade e poder. Por quê? Porque levanta em nome de Jesus. Eu sou um representante de Cristo. Quando eu falo, Cristo fala. Quando eu toco, Cristo toca. Quando eu amo, Cristo ama. Entende isso? Por isso é tão importante nós compreendermos. Se nós não compreendermos isso, queridos, nós não vamos entender que, na verdade, o poder de Deus, que nos guarda, como diz 1 Pedro 1,5, que somos guardados no poder de Deus, apontando o poder de Deus como uma espécie de um local de proteção, de refúgio, porque na verdade o poder de Deus em mim vai me fazer relevante, o poder de Deus em você faz você relevante, porque é o próprio Cristo habitando em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quem é que está em você para lhe dar poder? O Espírito Santo de Deus. Então o poder que eu estou falando e o poder que capacita a mim e a você para fazermos diferença neste mundo, o poder de Deus em mim que me faz relevante para o meu próximo, que me faz relevante para o mundo, o poder de Deus na minha vida e na sua vida, essa é a resposta. O que eu tenho para ser relevante onde eu estou? Eu tenho Cristo, eu tenho o Evangelho. O Evangelho que esmiuça a pedra, o Evangelho que transforma o coração, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que é Cristo, o Rei, o Senhor que veio, que morreu, mas que ressuscitou. É este Evangelho que nós pregamos. E eu preciso crer, querido, e eu preciso entender, e eu preciso viver esse Evangelho. Porque se esse Evangelho for anunciado ao mais cruel dos pecadores, ele será transformado e será feito um novo homem. Ao mais violento dos traficantes, ele será liberto e será um homem de Deus. A mais liberal das prostitutas, ela será transformada, salva e liberta. Para o homem mais angustiado, ele encontrará paz. Para o homem mais perdido, ele achará direção. O Evangelho é o poder de Deus. Não é o meu achismo, não é o modismo, não é o falar assim ou assado, não é porque fala em línguas ou não fala em línguas. O Evangelho é o poder de Deus. Igreja amada, igreja que eu amo com a minha vida, volte-se para o Evangelho. Para o Evangelho. É Cristo que nos sustenta. Você acha mesmo que eu não tenho vontade de pecar? Você acha mesmo que eu não tenho vontade de fazer coisas às vezes inadequadas? Eu também tenho, mas é o poder de Deus, Cristo em mim, que me mantém de pé. E precisa manter você de pé.
Porque senão nós vamos cair, nós vamos ser uma balela neste mundo, nós vamos ser um bando de mentirosos, falando que estamos em Cristo, falando que podemos ser relevantes e estamos vivendo outra vida na escuridão. Somos chamados a viver Cristo. Cristo, a esperança para esse mundo é Cristo. Ele em mim é o poder de Deus. Ele em você é o poder de Deus. Você está sozinho? Vai para Jesus. Você está cansado? Vai para Jesus. Você está triste? Vai para Jesus. Você está doente? Vai para Jesus. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. Ele levou sobre si todas as nossas angústias. Ele levou sobre si para te fazer livre. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você, querido, já está guardado nesse poder. Você já está guardado. O Evangelho é de verdade em você, o poder de Deus. Se você teve esse encontro em Cristo, eu quero desafiar vocês a viverem na dimensão deste poder. Poder que não é seu, poder que não é meu, poder que é de Deus. Pare de olhar para as suas limitações, passe a olhar para Cristo. Pare de olhar para as suas fraquezas e passe a olhar para Cristo. Cristo que habita em você. Cristo que habita em nós. O poder de Deus em mim me faz relevante. O poder de Deus em você faz você relevante para as pessoas que estão ao seu redor. É o poder de Deus. É Cristo em você que faz você relevante. O poder de Deus faz você relevante para a sua família, para a sua empresa, para a sua célula, para a sua igreja. Na verdade, o que nós precisamos dizer para o Senhor é: Senhor, eu quero mais desse poder. E na verdade dizer que eu quero mais desse poder, se eu estou falando que o poder é uma pessoa, eu quero mais relacionamento com Ele. Eu estou falando de relacionamento. Porque quando eu penso no poder como Evangelho, eu estou falando de conhecimento de Deus. Quando eu penso no poder de Deus como o Espírito Santo de Deus que me enche de poder, eu estou falando de relacionamento. E quando eu falo do poder de Deus como algo ou um lugar seguro, eu estou falando de fé, de confiança, de dependência, de estar neste lugar, na presença de Deus. Nunca se esqueça, querido, se o poder é Cristo, o próprio Espírito Santo em nós, toda e qualquer pessoa pode ser relevante nesse mundo. Toda e qualquer pessoa pode fazer diferença nesse mundo. Mas para isso você precisa se encher de Jesus. Você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa andar com Ele. Porque é na presença dEle que você vai experimentar o agir dEle e a glória dEle. Feche seus olhos. O poder de Deus é o que me faz relevante para esse tempo. O poder de Deus é que me faz ser um instrumento para abençoar vidas. E nos sentimos e nos vemos tão enfraquecidos, tão desanimados às vezes. É porque na verdade estamos olhando para a vida com os nossos olhos, com os nossos recursos. Mas eu quero convidar você nessa manhã, querido, a de verdade colocar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus. Colocar a sua vida plenamente nas mãos de Jesus. E dizer para Jesus: Jesus, eu quero intimidade contigo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite em mim, que me encha de poder, da tua presença, da tua graça, do teu renovo. Fale com o Senhor nesse momento, querido. Clame ao Senhor, peça isso a Ele. Fale isso com o Senhor nessa hora.
gostaria de orar por você, querido. Se você nessa manhã quer sair do seu lugar, vir aqui à frente, para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero estar alinhado contigo, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais intimidade com o Senhor, eu quero mais de Cristo, eu quero anunciar Cristo, eu quero proclamar vida em Cristo, eu quero esse poder que me faz relevante, que me faz um instrumento para transformar a cidade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé, nós vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos, dê esse passo, venha até aqui à frente, fale com o Senhor nesse momento. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser íntimo contigo, eu quero andar com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero mais de Ti.
Nós vamos clamar ao Senhor. Nós precisamos dele em nós. Quantas coisas têm tomado o lugar de Jesus na nossa vida, querido, na sua vida. Mas eu quero animar você nessa manhã, dizer para Jesus: Jesus, toma o primeiro lugar, assume todo o controle, porque o poder de Deus em mim é o que me faz relevante nesse mundo. É Cristo em mim que me faz relevante nesse mundo. Mais alguém quer sair do seu lugar e vir aqui à frente? Uma hora de compromisso seu, querido, seu com o Senhor, sua hora com o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor, porque Cristo está aqui. Ele nos prometeu: onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Por isso, Jesus amado, amado da nossa alma, queremos mais do Senhor na nossa vida. Toma o controle, quebra as cadeias aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, quebra as cadeias que nos aprisionam a coisas, a situações, a momentos, a lugares que nos afastam do Senhor. Quebra essas cadeias. Queremos ter o nosso coração renovado no Senhor, queremos ter a nossa mente livre no Senhor, queremos ter a nossa saúde restaurada no Senhor. Ó Pai, nós cremos que o Senhor é quem pode fazer. Por isso, reveste-nos desse poder, do poder da Tua presença, para sairmos daqui e sermos agentes ministradores na sociedade onde vivemos. Que saiamos daqui e tenhamos uma palavra de autoridade, porque não falamos por nós, mas somos representantes de Cristo por onde nós passarmos. Completa, Senhor, a Tua obra em nós. Trata, Senhor, o nosso coração. Trata, Senhor, a nossa mente. Reveste-nos de autoridade, de poder, da Tua unção. Abra, Senhor, nossa mente para discernirmos a Tua vontade. Lança por terra, Senhor, o que ofende o Teu coração. E leva-nos a uma vida de santidade, de entrega, de compromisso, de comprometimento pleno com o Senhor, para a glória do Teu nome. Agora, Deus, leva a Tua igreja em paz para uma nova semana, uma semana de testemunho, uma semana de relevância, uma semana onde Teus filhos vão caminhar nesse mundo e vão fazer toda a diferença, vão ser relevantes, porque estarão na autoridade do poder de Jesus. Leva-os em paz, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença, o Teu poder esteja sobre a Tua igreja, hoje, para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos nos despedir repetindo essa canção, e aí estaremos saindo. Uma semana abençoada para você. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de
Glória a Deus.